Boa noite, pessoal. Meu nome é Roberto. Sou um dos palestrantes aí da casa. Vou iniciar o trabalho de hoje. Bom, pessoal, o título da palestra de hoje, né, é um título que a gente já deve ter ouvido falar muitas vezes. A determinação em nossa caminhada. Isso é um pouco simples, né, de colocar no nosso dia a dia, de colocar na prática. Não sei se alguém aqui já teve, não sei se é sorte também isso, a experiência de ter conseguido algo na vida, ou completado alguma caminhada dessa vida sem determinação. Ou talvez tenha chegado até o final, né? E o final possa ser proporcional à determinação, à preparação, ao empenho. Tenho esses 2 metros e pouco de altura aqui, eu fui atleta de vôlei. Vôlei, se a gente quisesse algum resultado, era bem cobrado. Fui seleção brasileira, fui atleta do Bernardinho, todo mundo já ouviu falar. O que ele mais nos cobrava? Disciplina, determinação. Ele nos dizia nos treinos que a gente ia chegar no momento importante do campeonato. Talvez lá, né, para quem acompanha vôlei, tem que fazer o 25º ponto, né? E às vezes ali no finalzinho está empatado. Ele dizia pra gente, a gente vai treinar muito, vai se preparar muito, para que quando chegar naquele momento do jogo a gente olhe para o outro lado e pense, esses caras podem ter se preparado tanto quanto eu, mas mais que eu vai ser difícil. Então o processo que obviamente ele ensinava pra gente e colocava em prática todo dia, era de fazer o máximo possível para se chegar no melhor resultado possível. E que às vezes não era como a gente queria, né? A maioria das vezes não era como a gente queria. A gente conta as vitórias, né? Mas a gente perde bastante no esporte. Mas saber que a gente sai de lá tendo feito toda a jornada do jeito que deveria fazer. Acho que o maior arrependimento que tem num atleta, usando como metáfora para a gente trazer para a nossa vida, é perder um campeonato, chegar em casa, olhar para a família e dizer, se eu tivesse treinado um pouquinho mais, aí não tem mais muito o que fazer, né? Então acho que o título ele é familiar. E obviamente que aqui numa casa espírita a gente traz para o nosso lado espiritual, né? Que caminhada é essa que a gente enfrenta? E primeiro, se a casa está cheia, né? E cada um de nós está aqui, sejamos nós de jalequinho branco na nossa caminhada, que neste momento é de jalequinho branco, mas a todo momento é de aprendizado, inclusive aqui. E que cada um está aqui é porque está querendo chegar em algum lugar, né? Está buscando alguma coisa que ainda falta. Ou talvez veio agradecer. Mas são tantas nossas caminhadas. E de cada caminhada, usando de novo a metáfora do esporte, né? Imagina se os treinos do Bernardinho fosse, quando vocês ficarem cansadinhos podem parar, que a gente vai ser campeão assim. Tá doendo o joelho? Não precisa treinar. Espera passar a dor. Não pode sofrer dor. É bem pelo contrário, né? A dor fazia parte. O cansaço fazia parte. Era parte da gente mostrar na nossa jornada o tamanho do nosso querer, né? E acho que esse era o maior aprendizado que a gente teve. Nosso dia a dia aqui, de vida material e espiritual, que eu acho que é o grande jogo que a gente faz sempre aqui em cima, né? Quando a gente chega do nosso dia a dia de trabalho, de estudo, de família, a gente chega aqui, a gente tem que começar a fazer uma descompressão e equilibrar um pouquinho a nossa balança. Todos esperando os atendimentos, né? Seja a triagem, seja a orientação, seja a saúde. Mas a gente começar a equilibrar essa balancinha da vida material para a vida espiritual. Entender, olhar e mudando, eu sempre brinco, né? De mudar as lentes, né? Começar a olhar com as lentes mais da vida espiritual e saber o tanto que isso modifica a nossa vida, né? E nesse momento ir preparando, sabendo que aqui na hora da palestra, mais do que uma chance da gente trocar conhecimentos aqui e aprender, e dentro dessa caminhada espiritual, digo a vocês que hoje a gente vai conversar bastante, né, sobre a evolução, não a evolução do nosso Deus, mas a nossa evolução e a maneira como Ele se comunica diferente com a gente no passar do tempo, né? Desde lá do Velho Testamento, como ele era rígido, depois com a chegada de Jesus, e agora com a questão do Espiritismo, né? Mas essas mudanças, né?
como essa evolução vem vindo a todo tempo na nossa caminhada, né? E quanto que isso, muito, para a gente conseguir os nossos resultados espirituais, a gente pode ajudar a toda essa turma que está pronta aqui para nos ajudar também. Quando vocês entrarem na cabine da saúde, entendam que os trabalhadores são ferramentas meio para toda a espiritualidade poder trabalhar o espírito de vocês, o perispírito, e aquela cura, e a alma, e a vida eterna, né? Onde a gente deixa de ser, aqui nesse momento, o Roberto, pai de 4 filhos, 42 anos, e eu passo a ser somente uma das minhas existências de toda uma vida eterna, né? Então, saibam que nesse momento aqui na palestra, o atendimento de vocês já começou. O nosso, todos nós aqui. Se nós pudéssemos olhar e enxergar, e tem médiuns aptos a isso, né? Não é o meu caso, a gente estaria entendendo que, já aqui nesse saguão, muitos já estão recebendo os atendimentos necessários, já estão sendo intuídos. E para que isso seja feito de maneira mais eficaz, cabe a nós relaxar, elevar um pouquinho da nossa vibração, né? Não é tão fácil, mas sempre é possível. Faço algumas brincadeirinhas e sempre nessa parte de introdução aqui eu acho interessante. Para quem já escutou, é um reforço. Tenho 4 filhos, né? Eu tenho que utilizar com eles algumas histórias para poder colocar em prática isso. E eu brinco que a questão das vibrações é como se fosse um prédio de 20 andares. Os primeiros andares, aquelas vibrações mais baixas, né? O medo, a raiva, a inveja. E a gente vai subindo até emoções, vibrações e momentos, né? Caridade, amor, paz, felicidade. E conforme a gente vai tendo essas experiências, e é natural que a gente tenha, porque é para isso que a gente veio, né? Na nossa caminhada a gente tem que enfrentar as partes agradáveis e não tão agradáveis, mas que fazem a gente evoluir, através dos estímulos de dor e de amor. O tempo inteiro estamos recebendo, o tempo inteiro, estímulos de dor, estímulos de amor, estímulos de dor, estímulos de amor. E através deles a nossa reação é que faz a gente caminhar mais rápido, evoluir mais rápido, né? E dentro desse prédio eu digo para eles que quando a gente está no primeiro andar, a gente tem que buscar subir andar por andar. A vantagem disso tudo é que quando a gente quer alguma solução, a nossa solução é horizontal. É como se botasse a mãozinha para fora da janela. E se eu estou no primeiro andar e eu preciso de alguma solução para a minha vida, eu boto a mãozinha para fora e a minha solução vai ser de primeiro andar. E se eu estiver no terceiro andar e botar a mãozinha para fora, a minha solução é de terceiro andar. Não tem como no terceiro andar, nem com o bração longo meu aqui, a gente dá uma roubadinha e está vibrando baixo e querer uma solução de 20º andar. Cabe a nós tentar de alguma forma ir elevando esses andares. E o conhecimento é uma ferramenta muito importante. A gente ajudar a espiritualidade a nos ajudar. E uma brincadeirinha também, de novo, para a gente entender o sentido, como faz sentido, né? O Espiritismo ele veio para nos tornar científico aquilo que não havia respostas muito tempo lá atrás, quando a gente olhava nas escrituras e nas lições antigas, né? Hoje já se usa muito pouco, mas o nosso rádiozinho, né, do carro, não as playlists de Spotify, mas o rádio. Aqui no Rio Grande do Sul, né, se a gente sintoniza na 93.7, o que passa? Rádio Gaúcho. Notícia, às vezes futebol, né? Não passa música. Não dá para botar na 93.7 e dizer, pá, agora vai tocar uma sequência de música muito boa para animar o meu dia. Se eu quiser música, põe na 94.3. Aí é Rádio Atlântida. Ou na 102.3, ou na 107.1. Se eu quiser um sertanejinho, 104.1. Mas cada sintonia, cada frequência recebe o seu conteúdo. Não adianta eu estar na Rádio Atlântida esperando que passe o jogo do Grêmio ou do Inter. É na outra rádio que passa. E a gente não enxerga. A gente só aprendeu que funciona assim. O rádio sintoniza e chega, né? Mas chega como? Chega através de ondas. A gente enxerga? Não enxerga. Quanta coisa na nossa vida chega através de ondas do nosso grande fluido cósmico universal que nós também não enxergamos, mas que até a gente começar a ter um pouquinho de frequência desse conteúdo, né, de familiaridade, parece tudo tão, nossa,
peraí, será que é assim mesmo, né? Mas quantas vezes a gente pensa alguma coisa e ela começa a acontecer? Quantas vezes a gente sintoniza na nossa rádio? Então, se preparem para o dia de hoje, se preparem para os atendimentos, se entreguem nesse momento, comecem a sintonizar as rádios boas aí, para que a gente tenha intuição de bons pensamentos, para que quando a gente chegue na cabine para ser atendido, a gente facilite bastante a vida da equipe espiritual, né, que está prontinha e já está nos atendendo. Brincando de pai, né, eu tenho 4 filhos, na minha caminhada de pai, e quem é pai e quem é mãe aqui sabe muito bem, quantos desafios, né, jogar vôlei era muito fácil, perto da responsabilidade e dos nossos desafios que a gente tem diariamente, né, para com os nossos filhos. E ainda para quem tem 4, é entender que são 4 indivíduos completamente diferentes. Isso só falando da gente olhando com os nossos olhozinhos da matéria. Quando a gente entende e amplia isso para cada missão espiritual que cada um tem ali, a gente vai entendendo o quão desafiador é. Mas quão bonito é o papel do pai e da mãe, né? E a gente tem que entender o que a gente quer para os nossos filhos. Logicamente é o melhor. Logicamente a felicidade. Mas e aí, quando eles têm algum pepininho na vida para descascar? A gente sai correndo, não, deixa que eu descasco. Quando eles querem algum docinho na hora errada, a gente vai lá e dá, porque tem que fazer a vontade do filho? Ou a gente deveria fazer de ensiná-lo que tudo tem a sua hora, tudo tem o seu merecimento, e que às vezes entregar alguma coisa que não é o momento mais atrapalha do que ajuda. É difícil, né? Eles às vezes mudam a nossa sintonia do rádio quando a gente está tentando lá bem calminho e vem aquele e aquela mãe, aí o nosso rádio vai lá e muda a estação. É difícil, é desafiador. Cada caminhada tem os seus desafios. Mas como pai, a gente sabe da responsabilidade que tem que fazer. A gente não quer errar com os nossos filhos. E quando a gente erra, né? Eu tenho 4. Eu sei a diferença exata da minha primeira filha, que está com 20 anos, para a minha mais nova com 10. A minha evolução como pai e os erros que eu cometi com cada um. Aquela questão de mimar muito e logo depois ter um trabalho maior para corrigir, né? Então, a evolução dos pais, né? Hoje, o pai de hoje em dia, eu educo meus filhos, não quer dizer que seja melhor, mas eu educo com mais ferramenta, mais conhecimento e mais experiência do que meu pai me educou. E meu pai me educou com mais sabedoria, mais experiência e mais conhecimento do que o pai dele educou. É natural. Às vezes a gente não para pensar. Mas é assim, eu lembro que a minha mãe contava histórias que os meus tios, né? Estamos falando aí, vamos voltar 70 anos, né? Quando eles eram criança, que a lei era a seguinte: não briga na rua. E se brigar e chegar chorando, vai apanhar. Caramba, né? Hoje em dia nem pensar. Mas então, naquela época isso era natural. Não pode brigar. Mas se brigar e apanhar, vai apanhar de novo. E se chegar chorando, vai apanhar mais um pouco. Então a regra ela era muito cruel, né? Depois veio uma outra geração. Isso são as que eu vivi, né? Aí veio meu pai. Meu pai já me educando um pouco diferente. E um dos embates que eu tive com meu pai, eu não fui um filho muito fácil, né? Acho que a minha teimosia, dizem que vem do signo de Virgem, né? Mas eu sempre fui questionador. Então tudo que me diziam eu perguntava, mas por quê? Por que tem que ser assim? Mas por que tem que ser assim? E obviamente eu comecei a ter mais facilidades na vida do que meu pai. Eu tinha um videogame, tinha televisão, tinha energia, tinha... né? Então eu tinha mais coisas para fazer do que ele. E eu lembro um determinado dia que meu pai falou: cara, porque no meu tempo, tu tá aí de férias só em casa, no meu tempo eu tinha que caminhar para tirar leite da vaca e voltar. E eu olhei pro meu pai e falei assim: me dá uma vaca. Eu morando em Caxias do Sul, falei para ele: me dá uma vaca. Aí ele ficou parado, eu falei: agora nós vamos ter um embate.
Mas o que eu quis mostrar para ele? Eu falei, cara, eu não tenho condições de ter uma vaca, não se pode ter uma vaca aqui na cidade, então eu jamais vou ter experiência de tirar o leite de uma vaca. E eu já nasci com o leite em saquinho, depois veio de caixinha. Quanto tem de ruído sempre nessas relações de pai com filho, né? A expectativa do filho, a vontade do pai, porque a vontade do pai é a melhor possível, mas todas essas experiências, graças a Deus eu fui abençoado e eu trago para os meus filhos. Então muito eu vou questioná-los, né? Antes de tomar alguma atitude, porque a vida deles é bem diferente da minha. Materialmente, imagina espiritualmente. Estamos num momento de transição planetária, a gente já ouviu falar bastante isso, né? E quem não ouviu, pode dar uma pesquisadinha. Não é a pauta de hoje, mas é um assunto muito importante, que responde muitas das nossas dúvidas, dos nossos vazios, das nossas sensações. Muito a gente consegue responder pesquisando e estudando sobre a famosa transição planetária. Rapidamente, nas minhas metáforas bobinhas aí, quem já fez um faxinão em casa aí, sabe o que tem que fazer, né? E quem chega para nos visitar na hora que está o faxinão, as cadeiras por cima da mesa, o tapete para lá, tudo para lá, parece que a casa está uma bagunça imensa, né? Não. É que tem que tirar tudo do lugar para poder varrer cada cantinho, para deixar tudo bonitinho. Aí depois é só botar no lugar. Esse é o momento de transição da casa suja para a casa limpa. Dentro de um planeta onde a gente está evoluindo, né? Um planeta de provas e expiações para um mundo mais evoluído, né? É natural que se haja uma confusão. E isso causa para a gente muitas sensações. Então é interessante, se a gente quiser dar uma pesquisadinha, o conhecimento é libertador. Muitas vezes a gente chega aqui nos sentindo fraco, nos sentindo culpados pela dor, pela tristeza. Não. Conforme a gente vai conseguindo e adquirindo conhecimento, a gente vai entendendo que grande parte dessa sensação, não que a gente não seja responsável por estar sentindo, mas grande parte dela é um recado, é um passo, é alguma coisa que às vezes não é nem nossa, está conosco e serve para a gente despertar em algum ponto. Então, se dentro da brincadeira dos pais aí, né, a gente já viu que voltando 70 anos atrás, já era totalmente diferente o jeito que meu avô tratava os filhos, pro jeito que eu hoje trato meus filhos. Mas se a gente voltar 3.500 anos atrás, a gente consegue ter ideia do que era a humanidade 3.500 anos atrás? Como as pessoas se vestiam, se comunicavam, o que elas pensavam da vida? 3.500 anos atrás, por aí, era o tempo de Moisés. Moisés foi quem nos trouxe, né? Deus nos trouxe através de Moisés os 10 mandamentos. Imaginem o choque que foi para aquela galera, de repente, receber 10 mandamentos. Fora as outras leis, depois que Moisés teve que implementar para a sociedade poder evoluir, né? Mas as 10 leis que vieram de Deus, que a gente já aprendeu e acha que está tudo certo, mas vamos refletir. Qual foi o impacto desse pessoal lá atrás? Onde dizia amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não desejar a mulher do próximo, não matarás. Parece tão simples, né? Mas imagina Deus tendo que intervir para mandar Moisés escrever na pedra e chegar o pessoal, não pode mais matar, galera. Está errado. Imaginem como era, o que era a morte, o que era matar alguém naquele momento, né? Não era tão grave como era agora aqui. Então, quando a gente começa a entender, quando a gente fala da evolução planetária, e da evolução planetária, a gente olha a nossa evolução como ser humano, a gente entende que o grande Pai vai mudando conosco a forma de se comunicar, conforme nós vamos ficando preparados e evoluídos para receber. Às vezes, com a criancinha pequena, não dá para ter muito argumento, né? A gente já sabe a resposta, a gente já sabe a vida toda, a gente já sabe o que vai acontecer, mas como é que vai chegar com uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos e dar uma lição de moral sobre o mundo? Às vezes é no castigo, né? Vai ficar sem o videogame. É o que tem. Às vezes, ainda na balancinha, a criança, entre o respeito e o medo, ainda
deixa de fazer algo errado porque sente um pouquinho de medo do pai. Esse era o Deus de Moisés. Era o olho por olho, dente por dente. Naquela época Deus castigava. O Velho Testamento fala sobre isso, né? Olha, se não fizer isso, Deus e Deus e Deus. Mas como pode, né? Não combina com o que a gente conversa e entende hoje, né? Mas era a maneira. Voltando 70 anos, já está um pouco diferente da nossa criação com os nossos filhos. Voltando 3.500 anos antes. Deus tinha que causar um impacto lá. E causou. Simplesmente mandando não matar, não roubar, não desejar o que não é teu. Leis muito básicas, mas uma preparação para mais um passo. E olha quanto tempo demorou até a chegada de Jesus Cristo. Uns 1.500 anos, 2.000 anos, por aí, né, Luciano? Desde as leis mosaicas até o nascimento de Jesus. Olha quanto tempo demorou para dizer, olha, eu acho que agora a gente já pode passar de fase. Aqueles 10 mandamentos começaram a dar certo. Acho que agora vamos mudar um pouquinho, vamos entregar um pouquinho mais para esse pessoal. Olha quanto tempo demorou. É incrível, né? Quando a gente começa a raciocinar, racionalizar, não simplesmente achar que o mundo está isso aí, teve Moisés e teve Jesus e agora a gente está aqui, vamos... Não. Olha quando a gente bota numa linha do tempo o processo, o tamanho, a grandeza. E aí chega Jesus Cristo, se referindo de novo ao Pai. Ele fala, calma, gente. Deus não vai castigar. O Pai é amor. O Pai perdoa. Não, mas ele não castiga, não. O Pai perdoa. Outro impacto, né? Se 3.500 anos antes tinha umas leis, depois vem Jesus Cristo e fala, calma. E é o título do capítulo de hoje, né? Fala, não vim destruir as leis. Quando Jesus chega, o cara fala, peraí, vai mudar tudo que tem aqui? Ele falou, não vim destruir nada, eu vim aplicá-la, eu vim mostrar a vocês. Vocês estão prontos agora para entender um pouquinho mais. Como se a gente tivesse a conversa com o nosso filho um pouquinho mais velho. Mas papai não vai, não precisa, cara, não tem que te botar de castigo mais, cara, já está grande. Vem cá, vamos conversar um pouquinho. Mas não vai ficar bravo comigo? Cara, estou chateado, mas agora o assunto é outro, cara. Vou evoluir um pouquinho mais, o assunto é outro, é importante tu saber. Eu, como teu pai, o que eu penso de ti, o que eu quero da tua vida. Que missão difícil a do nosso Jesus Cristo, né? Chegar no meio daquilo tudo e já ver um pessoal que do não matarás, ele diz agora, amai aos teus inimigos. Ame ao próximo como a ti mesmo. Outro impacto, né? Mas já tinham se passado uns 1.500 anos. E Jesus vem mostrar essa outra parte da caridade. É muito lindo o Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês derem umas folhadas só nos títulos, né? Fora da caridade não há salvação. Poxa, então lá atrás eu matava, daí veio Deus e falou, não mata, por favor. E aí veio Jesus e fala, ama teus inimigos, ama teus inimigos. E se alguém lhe agredir uma face, dê a outra. O bem se responde com o bem, e o mal se responde com o bem. É mais uma mudança. E foi mais um impacto. E lá se vão 2024 anos. O que o Pai está preparando para a gente nesse momento? Será que a gente evoluiu na nossa caminhada? A minha caminhada de 42 anos e na minha caminhada espiritual. Porque a gente esteve lá, né? Um dia aqui na casa foi interessante, conversando com um grande mentor meu aqui. Ele dizendo, olha cara, lá no tempo dos gladiadores a gente estava lá, né? Ou a gente estava na arena ou a gente estava batendo palma. Então, a gente não é, se estamos aqui hoje, confiem, é a nossa melhor versão de todas as jornadas que a gente já teve. A gente já passou por várias. E está passando, né? Está passando. Se não tivesse mais passando, não estaríamos mais aqui. Já estava a missão cumprida.
vai demorar um pouquinho mais. Mas como dilui as nossas dores quando a gente deixa de olhar a nossa vida material, a gente olha a vida eterna, né? Quando a gente olha toda essa evolução, a gente sente que a gente faz parte de um contexto e que tudo isso aqui está sendo como tem que ser. E que então talvez a grande dor que eu sinta hoje, que parece a maior dor do mundo e a maior que eu já enfrentei, vamos voltar para os nossos filhos de novo. Quando eles perdem alguma coisa, ou perdem um brinquedo, ou alguma coisa não acontece, aquela coisa que eles fazem ali parece que é a pior dor que já aconteceu na vida deles. Mas se a gente lembra outros fatos passados, já passou, né? Se a gente parar a nossa vida agora, olhar para trás, lembrar de um perrengue muito grande que a gente já teve, já passou, né? Naquele momento era o maior do mundo. Hoje já passou. Ou ele está resolvido, ou melhor ainda, ele serviu de um aprendizado imenso e talvez hoje eu não seria essa pessoa se não tivesse acontecido aquilo comigo. Ou talvez já aliviou, ou talvez já diluiu com outras novas experiências. E aí quando a gente vai entendendo a nossa caminhada dessa vida agora e da vida eterna, sabendo que mais e mais passagens a gente vai ter, essa dor então, ela se dilui no eterno, né? Ou ela é um sinal de que alguma coisa boa talvez esteja por vir. Porque vamos lá, né? Como pais agora, não como filhos de Deus, mas como pais e mães aqui da vida material, quantas vezes a gente vê o nosso filho sofrendo por alguma coisa e a gente fala, vai aprender. Seja na brincadeirinha de ralar um joelho caindo de bicicleta, a gente fala, não vai cair mais, vai aprender. Ou de ter botado o dedinho no fogo, não vai botar mais, já aprendeu. Quantas vezes a dor é necessária para ensinar? Não que seja a única maneira, bem pelo contrário. A gente pode ter certeza, todos nós, de que em vários momentos nós tivemos oportunidades e estímulos de amor e oportunidades e estímulos de dor. Agora vai voltar o Roberto, ex-atleta de vôlei aqui. Quantas vezes vocês já viram um time ser campeão e na entrevista o cara fala que naquela vez que nós perdemos doeu tanto que eu botei na minha cabeça que eu nunca mais... Então aquela derrota foi ruim ou foi boa? Aquela dor foi ruim ou foi boa? O que valeu mais? A dor daquele momento? Ou o que a gente aprendeu e a gente evoluiu e a gente aplicou? Ou como a gente reagiu àquela dor? E se aquela dor lá de trás a gente pode trazer para a nossa vida, alguma dorzinha ou dorzona que a gente já teve na vida, e ela nos transformou, ou alguma pessoa que se afastou da nossa vida, a gente falou, não podia, a gente fala, nossa, quanta coisa eu aprendi agora. Quantas coisas em algum momento a gente achou que o pai... A gente questionou ele, né? Falei, pô, cara, por que comigo, né? Eu queria tanto isso. Parece os nossos filhos, né? Pô, eu queria tanto. Mais esse docinho, mais esse brinquedo. Queria tanto ganhar todas as partidas que eu jogo. Por que comigo? E aí vem a mudancinha da lente material para a lente espiritual. Quando tem alguma coisa, a vida material diz, por que isso aconteceu comigo? E aí quando a gente ajusta para a lente espiritual, para que isso aconteceu comigo? O que veio me trazer? Obviamente que não é fácil. Quando a gente lê o Evangelho, a gente descobre que tudo é possível. Eu falo isso todas as vezes aqui, mas até hoje eu não li uma frase dizendo que vai ser fácil. Faça isso então vai ser fácil. Não, nenhuma. Só diz que é possível. E que é necessária determinação. Porque não são fáceis as nossas provas e expiações, mas elas são tão importantes para a nossa evolução. Então a gente tem toda essa caminhada, né, que vai lá de Moisés
e vem Jesus. E agora, que revolução está havendo nesse mundo de transição? Quais são as novidades dos últimos anos? Qual é a ferramenta que Deus preparou para nosso próximo capítulo, ou nossa próxima jornada, que se for igual às outras é de 1500, 2000 anos, né? Até a gente se preparar. O pessoal fala, estamos no mundo de transição. Fala assim, será que é domingo? Acho que vai ser agora, 20 de março começa o novo ano astrológico. Acho que agora vai. A gente vai se, né? Essa mania nossa aqui de querer achar as datas certas. Olha quanto tempo entre Moisés, Jesus. E o terceiro ato é o Espiritismo. E não entendam o Espiritismo como uma religião, não entendam como a gente, né, tem aquelas coisas de querer, né? Parece que existem vários times de Deus, né? E o pessoal, não, tem que ser na minha igreja, tem que ser na minha, tem que ser na minha. Não, cara, aqui acolhe todos. Isso é uma doutrina, não é uma religião, isso é aprendizado. O Espiritismo veio principalmente para botar em dúvida uma rixa muito grande, que era da religião e da fé e da ciência. Eu, questionador, né, quando estava na escola, diziam, Deus fez o mundo em 7 dias. Eu falei, pô, 7 dias? Tudo isso? E quando não existia a resposta, qual era? Eis o mistério da fé. Tipo assim, acredita e nós não temos a resposta, biquinho calado e acredita no homem lá de cima. E era assim. Aí vem o Espiritismo. E transforma todos os mistérios da fé em uma pauta científica. E ele te explica tudo. Essa aproximação do mundo espiritual para o mundo material. Não era só Jesus que conversava com a equipe espiritual. Nós conversamos, nós somos intuídos. Nós temos isso. Agora, a nossa escolha de quem que é o nosso time espiritual, que a gente está por perto, vem da onde? Ambientes que a gente frequenta, pensamentos que a gente tem, o mais difícil, né? O tal do orai e vigiai. E a gente vai subir nos nossos andarzinhos do prédio, né? 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 20º. Então, numa época de quaresma, acabamos de sair de um carnaval. Vamos pensar no ambiente do carnaval. Será que lá a gente encontrava cura? Olha que engraçado, né? A gente veio buscar cura aqui. O que tem aqui na casa para buscar a cura? Que ambiente a gente tem? Do que a gente conversa? Que tipo de atitudes todos têm? O que a gente tenta pregar o tempo inteiro? Da tranquilidade, da elevação do pensamento. Por que isso? Porque tem que ser assim para se chegar nos andares superiores para poder permitir uma cura. E no carnavalzão? A gente estava mais conectado à felicidade ou a gente estava mais conectado aos prazeres? Mais conectado ao espiritual ou mais conectado ao material? Faz parte? Somos os dois, né? Uma existência material, uma vida material, uma existência mais uma da nossa vida espiritual, né? Vou ler um trechinho do Evangelho que ele fala, olha só, a aliança da ciência com a religião é um dos itens desse capítulo. Os espíritos estão comandando uma revolução moral que vem sendo elaborada há mais de 18 séculos. Isso foi escrito em 1800 e alguma coisinha, tá? Que nesse momento atinge sua plena realização. Essa revolução marca uma nova era para a humanidade. Ela produzirá um inevitável aperfeiçoamento das relações sociais e ninguém poderá se opor, uma vez que ela é vontade de Deus e resultado da lei do progresso, que é uma de suas leis. Questão do Moisés, né? A moral ensinada por Moisés estava de acordo com o adiantamento dos povos que ele se propunha esclarecer. Imagina chegar com um papo de espiritismo há 3.500 anos atrás. Não ia dar certo, né? Cristãos, voltem ao Mestre. Ele só quer salvá-los. Pois tudo é fácil para aqueles... achei a palavrinha fácil. Tudo é fácil para aqueles que creem e amam. E o amor traz uma alegria indescritível ao Cristo. Qualquer caminhada que a gente faça na vida,
Seja jogando vôlei, seja sendo pai, seja a gente trazendo para as nossas vidas aqui, cada um podendo trazer para as suas experiências de vida, todas elas vai ser equipe espiritual sintonizada com a nossa frequência. Tudo bem?